Fala rapaziada, saudações vascaínas, e é definitivamente uma vergonha o que vem acontecendo dentro do nosso clube. E hoje mais uma notícia horrorosa dentro do Vasco da Gama. A CBF emitiu ali uma nota, um comunicado dizendo que o Vasco não está mais com o certificado de clube formador. E por conta disso o Vasco perde aí uma das grandes consequências, é não ter mais um mecanismo de solidariedade, que seria aquele dinheiro, aquele valor que o Vasco tem com vendas de jogadores criados nas categorias de base do clube. Ou seja, o Vasco é uma bagunça por conta de antigas gestões, por conta de falta de planejamento, falta de capacidade, diversos outros motivos. A gente vai explicar melhor tudo que rolou aí, mas definitivamente uma notícia péssima para o Vasco da Gama. O Levinciano detonou aí essa atual gestão, Jorge Salgado e tudo que vem acontecendo dentro do clube. E é claro, vamos trazer aí tudo que rolou nessa polêmica envolvendo mais uma vez a atual gestão, Jorge Salgado, CBF e a bagunça que está generalizada dentro do Vasco da Gama. Falaremos também sobre Germancano, que aí confirmou que vai querer ficar no Vasco até o final do seu contrato, e ainda mais, quer virar ídolo e ter uma estátua dentro de São Januário. Vamos explicar sobre o assunto, falar também sobre novos reforços que podem chegar no Vasco da Gama, e a cada dia que passa, novos nomes pintam dentro de São Januário e todas as últimas novidades. Então, torcedor vascaíno, se você quer ficar por dentro de tudo que está rolando no nosso clube do coração, não percam o vídeo de hoje, que tem muitas novidades, e fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que tá chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar aí até você. E também te pedir para deixar um comentário de tudo que vem rolando nessa atual gestão do clube, toda essa bagunça que está instaurada dentro do Vasco da Gama, e também sobre esses novos reforços, novos nomes e tudo aí que vem rolando dentro do nosso Gigante da Colina. Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar falando rapidamente sobre o que rolou hoje pela parte da manhã. Tivemos aí a apresentação do Léo Jabá, o novo reforço, o novo ponta esquerda do nosso Gigante da Colina. Um jogador, é claro, que vem com muitas dúvidas aí por parte do torcedor, já que ele ficou praticamente o ano passado todo sem jogar, jogou apenas 2 partidas oficiais, e de certa forma o torcedor se pergunta se um jogador que veio de lesão vai dar certo aí jogando com as camisas do Vasco da Gama. É mais um reforço ou mais um refúgio que vem jogar com as camisas do nosso Gigante da Colina. Porém, na entrevista coletiva que ele deu hoje com as camisas de São Januário lá dentro do clube, ele demonstrou a grande felicidade que está tendo em jogar no Vasco, em jogar nesse clube grande que, de certa forma, independente do momento que o nosso Gigante da Colina vive, continua assim, sendo um grande clube do futebol brasileiro. Inclusive falou que o pai dele é vascaíno, tem um irmão que é vascaíno, a sua família ali ficou muito feliz quando soube da notícia que ele iria atuar com as camisas do Gigante da Colina. Falou que se sentiu em casa, como se tivesse feito ali as bases em São Januário, e diversas outras atitudes que teve, né, com o torcedor vascaíno. E ele mesmo, ao longo da entrevista coletiva, demonstram um amor que ele tem pelo Vasco da Gama. E ainda mais, eu boto minha mão no fogo, mas falo que o Léo Jabá é sim vascaíno. Pai vascaíno, irmão vascaíno, dificilmente ele não tem um grande amor por esse Gigante da Colina. Uma certeza, através das palavras que ele usou, é que não vai faltar determinação, vontade, garra e amor à camisa do Vasco. É isso que esperamos, é claro. Um reforço muito duvidoso, um reforço que nós não temos a certeza se vai dar certo ou vai dar errado. Pelo menos a vascainidade, como nós torcedores falamos, vai estar ali ao lado dele, e contamos que ele tenha uma ótima passagem aí pelo Vasco da Gama. Já anunciado, já consta ali praticamente no bid da CBF, amanhã no máximo deve ter aí essa oficialização, podendo já atuar com as camisas do Gigante da Colina. Vamos seguir, vamos falar agora com relação a reforços, né? Hoje o Léo Jabá foi anunciado e o Vasco ainda no mercado procurando para que novos nomes venham vestir a camisa do nosso Gigante da Colina. E aí um nome que vem ganhando muita força dentro do Vasco é o Rodrigo Lindoso. Rodrigo Lindoso, um jogador que pertence ao Internacional, tem contrato com o Inter até o final desse ano, final de 2021. Por enquanto, pelas notícias apuradas, está fora dos planos da diretoria do Internacional. Ou seja, o Vasco quer também muito jogador, já que o Vasco tem carência na posição de volante do time, né? E o Rodrigo Lindoso também quer retornar, quer voltar a morar no Rio de Janeiro. Teve passagens aí por Madureira, Macaé, Fluminense, se acostuma e vive muito bem aqui na cidade carioca. E o Vasco está na mira pelo jogador, e segundo aí notícias, o Vasco tem interesse na contratação do volante e deve ser apresentada aí nos próximos dias uma proposta pelo jogador. Volto a repetir,
pelas notícias e pelo tudo que está se construindo Internacional, não quer mais ter o Rodrigo Lindoso no seu time e não vai dificultar. Já o contrato dele é encerrado aí no final desse ano, então tem mais ao menos aí 8 meses com o Rodrigo Lindoso ainda no Inter. Caso chegue uma proposta que seja benéfica ao jogador e benéfica ao Internacional, o Internacional liberaria o Rodrigo Lindoso sem problema nenhum. Não é um grande jogador, a gente sabe disso, porém para jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro eu acredito que seria uma excelente contratação, ainda mais para o Vasco, que não tem nenhum volante de qualidade. Rodrigo Lindoso seria sim para ser titular de fato da equipe, então deixa aí o seu comentário de tudo que você acha aí com relação a essa nova contratação do Vasco da Gama. Outro nome que pintou hoje dentro do Vasco foi o Matheus Jesus. Matheus Jesus, jogador de 23 anos, que atualmente está no Corinthians, ele estava jogando a última temporada no Bragantino, por empréstimo, não foi aproveitado lá na equipe de Bragança Paulista. É um jogador aí rápido, novo, jogou apenas 23 jogos na última temporada. Na cláusula contratual entre Bragantino e Corinthians, caso ele jogasse 30 jogos, o Bragantino teria que comprar o atleta. Porém, como não completou esses 30 partidas, o que estava no contrato, ele retorna ao Corinthians e o Corinthians não quer permanecer com o jogador aí para essa próxima temporada. Ele foi oferecido ao Vasco da Gama na última semana e ele gostaria até mesmo de jogar no Gigante da Colina, inclusive por ter o Léo Jabá aí, atual reforço do Vasco, como um dos seus melhores amigos. O empresário aguarda a resposta do Vasco. Segundo notícias, o Matheus aí foi um nome que agradou muito à direção vascaína e provavelmente nos próximos dias uma conversa será iniciada e poderemos ver sim, além do Morato, jogador que jogou no Bragantino na última temporada, agora o Matheus Jesus jogando no Vasco também, ao lado do Morato e do Léo Jabá, com as camisas do clube aí nessa próxima temporada de 2021. Mais um nome que surgiu hoje na parte da manhã do Vasco foi o Nicolas. Nicolas, um jogador aí do Paysandu, que está tendo um grande destaque por lá, o Papão, né? Famoso clube aí do campeonato do futebol brasileiro no geral, né? Um clube que infelizmente não está jogando uma Série A de campeonato brasileiro. E ele é um jogador que, apesar do clube estar em baixa, tem se destacado muito. Ele aí tem 34 gols em 86 partidas e, é claro, é um atacante centroavante alto, com características de pegada, fazer gol, um centroavante antigo, não da mesma qualidade do Cano, mas lembra muito ali o estilo de jogo, e é esse o jogador que o Vasco procura atualmente no mercado, não para ser titular, porque o Vasco quer contar com o Cano para a próxima temporada, mas para ser reserva, porque definitivamente o Thiago Reis não tem condições de ser um reserva de qualidade, de luxo, é uma reserva muito ruim, que quando o Cano não joga, o Vasco perde muito em qualidade. E hoje, pela parte da manhã, o presidente mandou uma notícia dizendo que recusou a proposta feita pelo Vasco, mas foi mentira, porque o próprio Alexandre Pássaro, hoje pela parte da manhã, através de entrevista coletiva, falou o seguinte: o atleta Nicolas nos procurou e disse que era o sonho se transferir para o Vasco, que era a oportunidade incrível da carreira para ele, e que já tinha um acordo para deixar o Paysandu nos termos que nós oferecemos. A proposta feita pelo Vasco era um empréstimo até dezembro, e aí com opção de compra no valor de R$600 mil, dividido em 3 vezes. Segundo o presidente, negou, mas segundo o Alexandre Pássaro, essa proposta foi feita diretamente ao jogador, esse jogador iria levar ao Paysandu. Então é esperar, definitivamente tem pontos importantes aí nesse contrato, nessa negociação. Até o momento, né, segundo notícias, ela parou, a negociação foi travada por conta aí desse tumulto que foi gerado pelo presidente do Paysandu, mas o jogador já tirou ali o nome do Paysandu da sua biografia no Instagram, contando que ele não é mais atleta do clube, e até mesmo porque a sua repercussão, né, a sua vontade, seu desejo de ir jogar ao Vasco da Gama repercutiu muito mal. Ele já não tem mais o apoio dos torcedores aí do Papão para continuar a jogar a próxima temporada, e pode ser sim um reserva do Germancano, reserva de luxo, já que é um jogador que tem se destacado muito jogando com as camisas do Paysandu. E agora vamos falar de Germancano. Germancano aí, né, rapaziada, como eu disse aí no início do vídeo, ótimas notícias do jogador. Segundo o empresário José Constanço, o Cano vai seguir no Vasco da Gama, não há nenhuma proposta pelo jogador. Dizem aí que Corinthians, Internacional, Grêmio estavam atrás do atleta, porém mentira, não há proposta alguma. O Cano vai seguir no Vasco. Ainda falou mais, que amanhã contra a equipe do Madureira, o Cano será o titular do Vasco da Gama, está pronto, poderá jogar ali no elenco titular do nosso Gigante da Colina. E outras notícias aí que tivemos, né, segundo fontes que são amigas aí do Germancano, pessoas muito próximas ao atleta, que dizem que o Cano está muito realizado no Vasco, na cidade do Rio de Janeiro,
tá decidido em continuar jogando com as camisas do Gigante da Colina, e se depender somente dele e não do clube, ele irá continuar até o final do contrato, irá somente sair se o Vasco quiser a saída do jogador. Ele aí quer fazer história no clube, falou que os planos dele é continuar no Vasco, fazer história e voltar com o clube para a primeira divisão, tem o sonho aí de encerrar a carreira no Vasco. Ele é um grande fã do Romário, ele quando estava treinando, antes de treinar no CT do Almirante, treinava em São Januário, ele se admirava com a estátua que tem dentro do clube, é a vontade dele, é o desejo dele, encerrar a carreira dentro do Vasco e ter a sua estátua dentro de São Januário, ao lado ali da estátua do baixinho Romário, quem sabe, né? Um jogador argentino de pegada que em pouco tempo já encantou muito o torcedor vascaíno, ainda mais que nós estamos carentes de ídolos, ou seja, Cano quer escrever a história no Vasco da Gama, quer escrever ali uma linda história vestindo as camisas do Gigante da Colina. Algo que ainda trata muito, tem uma grande dificuldade aí nessa negociação, né? É o preço, é o valor do salário de Germancano, ele que recebe atualmente R$350 mil do Vasco, um valor muito alto aí para os padrões dessa atual direção, mas é o desejo do Cano. O Cano quer permanecer no Vasco, o Vasco também quer ele encontrar aí um meio termo e fazer com que ele fique aí bastante tempo, renove esse contrato e que ele faça história vestindo as camisas do Vasco. Qualidades ele tem, e qualidades aí que o Vasco não tem no ataque há muito tempo. Há muito tempo que o Vasco não tem um jogador com a precisão, a eficiência do Germancano ali no ataque do nosso Gigante da Colina. E para finalizar o vídeo, vamos falar aí sobre CBF, certificado, polêmica, mais um fato que demonstra a bagunça que está acontecendo dentro do nosso clube, porque hoje, pela parte da manhã, a CBF certificou, anunciou ali, trouxe uma lista dos clubes que têm o certificado de clube formador e o Vasco está fora dele. Apenas 2 clubes aí do grande futebol brasileiro, né? Dos grandes clubes do futebol brasileiro estavam fora, sendo o Vasco e o Corinthians, e o Vasco aí está fora da lista de clubes com esse certificado. Para quem não sabe o que é esse certificado, ele dá aí o título, dá direito à entidade de pleitear indenização pela formação dos atletas. Por exemplo, né, como eu falei lá no início do vídeo, aquele dinheiro que pinga sempre que um atleta é vendido, o do mecanismo de solidariedade, né? No caso que o Vasco recebeu quando o Felipe Coutinho foi transferido para o Barcelona, diversos outros, o Alan que foi agora, né, para o Everton, o Vasco também teve uma pequena quantia nesse valor, algo que gira em torno, aí, se eu não me engano, de 5%, mas que é muito dinheiro. Quando é relacionado a uma venda de 100 milhões, 5% são 5 milhões. É um dinheiro que vale a pena e o Vasco está perdendo esse direito por conta de estar fora da lista de certificados de clube formador, que demonstra aí a bagunça. Para quem não sabe, as exigências para esse certificado era técnicos e preparadores físicos executivos dentro do Vasco da Gama, participação em competições oficiais, programas de treinamento e outros aqui fatores que são importantes e são exigidos para que o Vasco tenha esse certificado. E aí a pendência atual é a renovação da certidão emitida pelo Corpo de Bombeiros. O Vasco não fez aí essa emissão. O Vasco, segundo notícias, vai correr para ter esse certificado do Corpo de Bombeiros e aí sim poder constar novamente nessa lista. Mas uma vergonha, isso daí tem que ser tratado como prioridade, na minha opinião, é claro. Não vai muito dessa atual gestão, vai mais da gestão do Alexandre Campelo. Não vamos tirar a culpa também do Jorge Salgado, porque ele tinha que ter planejamento, tinha que ter projeto, tinha que entrar no Vasco sabendo o que fazer, mas o Alexandre Campelo deixou um rombo absurdo dentro do Vasco. A bagunça que está instaurada atualmente é muito culpa dele, mas acredito também passa por essa gestão atual, porque sabia a situação que ia pegar o clube, e o Levenciano detonou. Foi no seu Instagram, soube da situação e falou o seguinte: Vasco não está na lista de clubes formadores brasileiros da CBF. Para tal, tem que passar em uma inspeção acerca de seu CT, sua política educacional e social para as crianças e jovens, treinadores e preparadores físicos exclusivos, atividade escolar e programas de treinamento, entre os outros. O clube, que formou Roberto, Romário, Felipe, Pedrinho, Coutinho e tantos outros, com os golpistas, não é sequer considerado clube formador. Será que não esqueceram da importância disso? Será que não está no follow-up do futebol? Ou será que foi por causa das demissões em massa? Não sei, só sei que estamos em uma decadência sem fim com essa gestão. Tomara que tenha sido algum erro e que possamos consertar isso o quanto antes. De certa forma, falou a verdade, falou tudo, isso tem que ser tratado como prioridade. O Vasco é um clube gigantesco, não pode ser tratado como não clube formador. O Vasco, que tem na sua história revelar jogadores, agora não é mais um clube formador e tem que ser tratado aí como prioridade por Jorge Salgado, Carlos Roberto Osório e essa atual gestão em correr atrás da CBF e fazer com que o Vasco se torne novamente e esteja presente nessa lista e com esse certificado. Tranquilo? Deixa aí embaixo o seu comentário com relação ao que está acontecendo dentro do nosso clube, essa bagunça, e também a esse comentário feito pelo Levenciano detonando essa situação atual do nosso clube. Grande abraço a todos, muito obrigado por você aí ter assistido esse vídeo até o final.
vamos que vamos! E como eu sempre falo, é claro, saudações vascaínas!